bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Patrícia, aqui do canal Estúdio Artesanal by Patrícia, e hoje eu trago essa pecinha maravilhosa para vocês, um tapete super fácil de confeccionar. Olha que lindo esse pontinho. Ela fica também bem econômica, eu utilizei 354 gramas de barbante para confeccionar. Nossa peça ficou com 66 de comprimento por 44 de largura, mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Você só vai levar em consideração que nós temos aqui 4 centímetros de barrado pro lado e 4 centímetros pro comprimento. Então, você vai fazer o seu cordão de correntinhas, sabendo que, ao final, você também tem aqui 4 centímetros para cada lado de peça, por causa do barradinho. Isso também vai depender muito do seu ponto. Meu ponto é médio. Aqui eu trabalhei com barbante Apollo Eco da Círculo. Esse aqui é o fio 6. A cor é 0020, é o cru. Esse fio ele é 85% algodão e 15% de outras fibras. Trabalhei aqui com a agulha de 3,5. Utilizei também tesoura, fita métrica, agulha de tapeçaria e cola pano para fazer o acabamento dos fios. Eu espero que vocês gostem, tá bem detalhado. Qualquer dúvida, deixa abaixo nos comentários, que assim que eu ver, eu respondo também para vocês, tá bom? Se você tá chegando aqui agora, seja sempre bem-vindo. Aproveita, já se inscreve aqui abaixo, tem bastante passo a passo aí, tá vindo bastante videoaula nova para vocês. Então, é isso. Fiquem todos agora com o nosso passo a passo. Para iniciar aqui, então, eu faço um ezinho, sendo que o fiozinho que vai pro novelo, eu passo por cima, ó. Tá vendo? Dessa forma. E agora, eu puxo aqui a minha laçadinha, fiz o meu nozinho inicial. Para essa nossa peça, nós trabalhamos com números múltiplos de 4. Você pode trabalhar fazendo de 4 em 4 correntinhas, ou você pode trabalhar o seu cordão de correntinhas com um pouquinho a mais, e quando você chegar aí a quantidade certa, você também pode desmanchar o restante que sobrar, ou trabalha aí o seu total de correntinhas e divide por 4. Se deu um número inteiro, você segue trabalhando, e aí se deu um número quebrado, você veja se você vai aumentar ou diminuir correntinhas. Então, eu já trabalhei o meu cordão de correntinhas, eu inicio pela lateral e depois a gente trabalha o comprimento da peça. A minha lateral, eu quero ela com mais ou menos 44 centímetros, então, por isso que eu trabalhei aqui essas 60 correntinhas. Se você dividir 60 por 4, dá um número inteiro, né? O número 15. Então, aqui eu tenho a minha base certinha. Eu vou mostrar pra vocês. O meu barrado, ele dá mais ou menos 4 centímetros para cada lado, então, eu conto aí 8 centímetros, contando como comprimento da peça. Lembrando também que quando a gente trabalha a nossa primeira carreira aqui, do nosso trabalho, ele diminui mais ou menos uns 2 centímetros. Então, olha, eu vou medir aqui para que vocês vejam. Para que você não tenha dúvida, caso você queira trabalhar em um tamanho maior. Ó, aqui tá dando, então, 37 centímetros de correntinha, tá vendo? Eu quero a minha peça aqui com 44 centímetros. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá certinho 44, porque eu falei pra vocês, né? Dá uma diminuída aí mais ou menos de uns 2 centímetros. E a minha peça, ao final, vai dar 44 centímetros. Então, aí é mais ou menos isso. Você diminui da sua peça 1 ou 2 centímetros, isso também depende do seu ponto. Pode variar um pouquinho, tá? E aí, o comprimento, você trabalha o tanto que você deseja, não esquecendo de acrescentar no comprimento da sua peça esses 8 centímetros de barrado. Chegou aqui na quantidade certinha, trabalhei minhas 60 correntinhas, ou você trabalhou a quantidade que você deseja para sua peça. Nós vamos agora fazer um ajuste de ponto. Vamos acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas.
Pego a minha laçada e na 7ª correntinha, a partir da agulha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha, a partir da agulha, eu vou trabalhar ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto no mesmo ponto de base. Pego a laçada, pulo 3 correntinhas, na 4ª eu faço ponto alto. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, pego a laçada no mesmo ponto de base, eu faço ponto alto. Apenas no início e no final da minha peça, que eu vou ter 2 correntinhas, o restante sempre será 3 correntinhas. Pego a laçada, pulo 3 pontos, no 4º, ponto alto, 3 correntinhas e ponto alto no mesmo ponto de base. Vamos seguir assim até o final da carreira. Trabalhei todo o comprimento, estou chegando aqui no final, vou fazer o meu último Vzinho, com apenas 2 correntinhas e ponto alto no mesmo pontinho de base. Pulo 2 correntinhas e aqui na 3ª, eu faço o meu ponto alto, finalizando a minha carreira. Viro. Aqui eu subo apenas 2 correntinhas. Se você sobe 3 para dar a altura do seu ponto alto, fica a seu critério. Sempre que eu for subir essas correntinhas, se você subir 3 para a altura do seu ponto alto, eu colocar aqui correntinhas de espaço, então você sempre coloca um a mais do que eu estou colocando, que aí dá a contagem certinha, tá bom? Então, 2 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto, fazendo ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu vou fazer um ponto que eu dou o nome de ponto pétala. Eu pego a laçada, eu introduzo a agulha aqui nesse espaço, puxo a laçadinha e deixo na agulha. Pego novamente, puxo, deixo na agulha. Pego novamente a laçada, introduzo, puxo, deixo na agulha. Pego a laçada, introduzo, trago aqui em cima. Fiz isso 4 vezes, eu pego novamente a laçada e finalizo tudo junto. E eu faço uma correntinha ao final. Pego a laçada, sempre que tiver esses 2 pontos, eu só faço ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu trabalho novamente a minha pétalazinha. Então, eu pego a laçada, introduzo no espacinho, deixo na agulha. Pego a laçada, introduzo, puxo, deixo na agulha. Novamente, e agora, a 4ª vez. Agora, eu pego a laçada, finalizo tudo junto, faço sempre a correntinha de espaço, pego a laçada e trabalho sobre os 2 pontos altos de base. Então, é esse ponto que nós vamos trabalhar aqui nessa nossa 2ª carreira do nosso motivo. Chegando, então, ao final da carreira, já trabalhei aqui a minha pétalazinha no último V, já fiz a correntinha, pego a laçada, faço ponto alto sobre o próximo ponto alto, e sempre que você for trabalhar essa carreira, nós vamos trabalhar aqui o último ponto, pulando essa correntinha e vindo na 2ª para fazer o nosso ponto alto, para o nosso trabalho ficar assim sempre retinho. Se você trabalhar aqui nessa primeira correntinha, ele fica assim para dentro, tá vendo? Então, eu pulo essa correntinha e venho na 2ª para trabalhar o meu ponto alto, somente isso. Aí, aqui nós temos as 2 correntinhas de espaço, correntinha de base e as 2 correntinhas que dá a altura do ponto alto, onde nós fizemos aqui, então, o nosso ponto alto, finalizando essa volta. Virou, agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma: eu vou subir 4 correntinhas, pego a laçada, venho aqui nesse primeiro ponto alto, introduzo, faço aqui meio ponto alto, deixo 2 laçadas na agulha. Pego a laçada, venho aqui direto, sempre vou trabalhar sobre esses 2 pontos altos, tá? Então, eu venho aqui no primeiro, pego a laçada, tiro 2, pego a laçada, tiro 2, pego a laçada, tiro 2. E assim, eu formo, então, aqui esse meu desenho, olha, aqui primeiro tem o Vzinho aberto e agora você finaliza ele, formando esse desenho. 3 correntinhas de espaço, pego a laçada, introduzo a agulha no primeiro ponto,
pega a laçada, tira 2, deixa 2 na agulha. Pega a laçada, vem aqui pro próximo ponto alto e pega a laçada, tira 2, pega a laçada, tira 2, pega a laçada, tira 2. 3 correntinhas de espaço e a gente segue trabalhando esse ponto por toda essa carreira. Ó. Ao final, então, da nossa carreira, já fiz aqui meu último Vzinho fechado junto, coloco 2 correntinhas, pego a laçada, venho aqui na segunda correntinha de início, fazendo ponto alto, finalizando a minha carreira. Então, aqui já está formado o nosso desenho. Agora, vira o trabalho. Vamos trabalhar aqui, então, a nossa carreira de pontos altos, subindo 2 correntinhas. Pego a laçada, venho aqui nas 2 correntinhas de espaço, pegando entre elas, né, na volta delas, e faço 2 pontos altos. Pego a laçada, venho aqui na altura do ponto alto, fazendo ponto alto sobre ponto alto, e só vou preenchendo a mesma quantidade de correntinhas, é a mesma quantidade que eu faço de pontos altos, assim você continua com a mesma quantidade de início da sua carreira, tá bom? Então, vamos só preenchendo até chegar no final, e aí nós vamos repetir a mesma sequência da primeira carreira. Ó, só essa repetição. Estou chegando ao final da minha carreira, já trabalhei aqui sobre o meu último ponto alto. Aqui, pego na volta das correntinhas para trabalhar os 2 pontos altos. E agora, na segunda correntinha, eu introduzo a agulha e finalizo o meu ponto alto. Virando, agora, nós vamos repetir a mesma sequência. Eu vou só mostrar para vocês o início, para que vocês não fiquem perdidos, mas é a mesma coisa. Aqui, quando a gente for sempre iniciar essa carreira de Vzinho, eu vou subir 3 correntinhas. 2 correntinhas para a altura do ponto alto e 1 de espaço. Então, se você subir 3 correntinhas para a altura do ponto alto, você sobe 4. Então, olha, 1, 2, 3 correntinhas, que é essa correntinha de espaço para nossa lateral ficar assim, ó, sempre retinha, tá bom? Agora, eu pego a minha laçada, pulo 2 pontos e no terceiro, faço ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto no mesmo ponto de base. Pega a laçada, pula 3 pontos, no quarto, ponto alto. Agora, eu trabalho no comprimento aquelas 3 correntinhas e ponto alto no mesmo ponto de base. Então, você percebe que é a mesma sequência, não tem diferença nenhuma. Você só se atenta, então, quando você for iniciar essa carreira, você colocar uma correntinha a mais pra gente fazer aquele ajustezinho na lateral. O restante, nós vamos trabalhando aqui a carreira do mesmo jeito. Estou chegando ao final, vou fazer meu último Vzinho com 2 correntinhas e ponto alto no mesmo ponto de base. Pego a laçada, pulo 2 pontos e na segunda correntinha de início, finalizo com meu ponto alto. Virando o trabalho, agora nós vamos fazer essa carreira. Subindo 2 correntinhas para dar altura do ponto alto, pego a laçada, ponto alto sobre o próximo ponto alto e vamos fazer aqui a nossa pétalazinha. A gente pega a laçada, introduz no espacinho e vai deixando na agulha, fazendo isso por 4 vezes, ó, muito fácil de fazer essa nossa pétalazinha. Puxa a laçada, tirando todos, e faz uma correntinha ao final. Pega a laçada, repete aqui ponto alto sobre ponto alto. E continua trabalhando, então, o nosso ponto pétalazinha por toda essa carreira. Estou chegando ao final da carreira, já fiz aqui meu ponto alto sobre o ponto sobre o ponto alto aqui de base. Pego a laçada e aqui, olha, eu pulo a correntinha, venho aqui na segunda correntinha, fazendo o meu ponto alto, aquele ajustinho de ponto que eu falei pra vocês, pra ficar assim sempre retinho, tá bom?
Agora, nós vamos fazer a carreira que fecha o nosso Vzinho. Então, aqui eu subo 4 correntinhas. Se você subir 3, então você sobe 5, tá bom? Subi as minhas 4 correntinhas, eu pego a minha laçada, venho aqui no próximo ponto e eu faço apenas metade dele, deixando 2 laçadas na agulha. Pego a laçada, vou pro próximo primeiro ponto alto, e aí eu vou pegando a laçada, tirando de 2 em 2 até finalizar. Coloco 3 correntinhas de espaço, pego a laçada, venho aqui no próximo ponto alto, faço apenas metade dele, pego a laçada, vou pro próximo ponto alto, e agora eu vou pegando a laçada e tirando 2 de cada vez. Sempre colocando, então, 3 correntinhas de espaço. Chegou no final, você vai colocar 2 correntinhas e fazer ponto alto aqui na segunda correntinha de base, e vai trabalhar, então, a sua carreira de pontos altos, subindo 2 correntinhas e trabalhando pontos altos para cada ponto e cada correntinha de base. E o nosso pontinho vai ficando assim. Eu vou trabalhar agora o comprimento que eu quero para minha peça, não esquecendo de colocar, então, 8 centímetros, sobrando aqui do tamanho que eu quero para essa peça, que é a quantidade, então, do nosso barradinho, e eu volto mostrando para vocês o quanto que eu trabalhei. Bom, então, aqui eu já trabalhei o comprimento que eu quero para o meu tapete. Contando aqui pelas carreiras onde nós temos esse ponto pétalazinha, então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 no total, tá bom? Lembrando vocês que nós vamos finalizar, então, nessa carreira aqui, igual a carreira de início, olha, a carreira de ponto Vzinho, tá bom? E aí, o nosso início e o final fica exatamente igual como vocês estão vendo, olha, tá? Então, você fechou aqui o seu ponto Vzinho, você não vai trabalhar a carreira de pontos altos, nós já vamos trabalhar o nosso acabamento. Então, olha, já finalizei, viro aqui a minha peça. E agora, nós vamos trabalhar uma base de pontos baixos para deixar o nosso tapete bem firme. Aqui, vocês podem ver que ele tá bem molinho, olha, mesmo sendo aqui feito com barbante 6, ele fica todo molinho, tá vendo? E quando a gente terminar a nossa base de pontos baixos, você vai ver que a nossa peça vai ficar bem mais firme. Então, vamos lá. Aqui, eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto de base e vou iniciar fazendo o meu ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Aqui, para não ficar aberto, ó, mesmo a gente fazendo esse pequeno ajuste, ele tem uma certa folguinha. Então, para não ficar aberto o nosso cantinho, para ele ficar bem certinho, eu vou pegar aqui na volta das correntinhas e vou fazer apenas um ponto baixo preenchendo. E aqui, vocês percebem que ele já tá chegando no meu ponto alto. Então, por isso que eu coloco apenas um ponto baixo e não 2. O restante, olha, eu só vou preenchendo com pontos baixos. Aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, eu coloco 3 pontos baixos, sobre o ponto alto fechado junto, ponto baixo, e a gente vai preenchendo até chegar lá no final, onde nós vamos fazer o ajuste novamente com um ponto baixo. Ó. Trabalhei, então, toda a minha carreira, já cheguei aqui no ponto baixo sobre o meu Vzinho. E agora, aqui tem aquelas 2 correntinhas, e eu vou pegar apenas na volta, fazendo um ponto baixo. Venho aqui na segunda correntinha de início, para finalizar aqui a lateral. Faço uma correntinha, viro, e no mesmo pontinho de base, eu vou fazer ponto baixo. Aqui, como eu subo sempre 2 correntinhas, né, que vocês viram aí a gente trabalhando desde o início, então, eu tenho apenas uma correntinha que é o suficiente pro tamanho aqui do meu ponto. Então, eu vou introduzir apenas aqui dentro da correntinha agora, fazendo ponto baixo. E aqui, eu já tô juntinho do meu próximo lugar onde eu vou prender com ponto baixo. Então, aqui, ó, na altura do meu ponto, eu faço ponto baixo. Aqui, como eu preciso apenas de um ponto baixo
pro comprimento aqui, tanto das correntinhas como do ponto alto, então, eu só introduzo a agulha aqui no meio dele, pegando essas duas laçadinhas, puxo a laçada e faço o meu ponto baixo. Aqui eu já estou na base do ponto, então, eu também faço o ponto baixo. E aqui eu já tenho a correntinha novamente, então, eu introduzo a agulha e faço o ponto baixo. Se você sobe 3 correntinhas, aí você vai ver se o seu precisa de mais um ponto baixo aqui, tá? E agora, olha, eu só sigo preenchendo. Na altura do ponto, eu faço o ponto baixo. Aqui no ponto alto, no meio dele, eu faço ponto baixo, na base, ponto baixo e na correntinha, ponto baixo. Eu vou trabalhando dessa forma até chegar no final do comprimento do meu tapete. Então, aqui é bem fácil da gente trabalhar, e o bacana de você ter essa quantidade certa de pontos é que você depois não vai precisar ficar contando se você trabalhou o mesmo tanto ou não, porque aqui é só repetir, então, essa sequência. E a nossa peça vai ficando, tá vendo? Olha, aqui ela está bem mais firme do que essa partezinha aqui, ó, que tem as correntinhas ainda, né? Aqui vocês veem que tá bem soltinha, e aqui ela já tá bem mais firme, ó, tá bom? Então, vamos trabalhar assim por toda a nossa volta, aqui, perdão, pelo nosso comprimento. Quando chegar aqui no final, eu vou voltar mais uma vez mostrando pra vocês. Trabalhei todo o comprimento do meu tapete, já estou chegando aqui no final. Agora, eu vou fazer o meu ponto baixo aqui na base do meu ponto alto. Na correntinha seguinte, eu faço o meu ponto baixo, que é pro comprimento do ponto, e na segunda correntinha também, que é para onde eu vou virar o meu trabalhinho. Vocês veem aqui, ó, que está sobrando as duas correntinhas, que é da minha lateral. Então, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E no mesmo ponto de base, eu já faço o meu ponto baixo virando. Agora, aqui, na nossa lateral, onde nós temos as duas correntinhas, nós vamos pegar na volta, fazendo apenas um ponto baixo. E aqui, vocês percebem que nós já temos o espaço suficiente preenchido. Então, por isso que a gente pula, perdão, por isso que a gente faz apenas um ponto baixo. Agora, aqui na base do meu ponto Vzinho, eu também faço ponto baixo. E nas 3 correntinhas, eu sigo trabalhando ponto baixo para ponto de base, a mesma quantidade. Quando chegar lá no final, é que a gente faz apenas um ponto baixo. Aqui, vocês já têm a quantidade certinha, olha, 2 correntinhas, então, você faz só um ponto baixo. Na base do seu ponto, você vai fazer ponto baixo, correntinha, ponto baixo, e segue trabalhando o restante, e eu volto com vocês. Trabalhei, então, todo o comprimento, como vocês estão vendo. E agora, estou chegando no final, já fiz aqui o meu ponto baixo no meio do ponto alto, e agora eu só venho aqui no ponto baixo de início, fazendo ponto baixo, uma correntinha, e vamos finalizar. Aqui, você tem a opção de finalizar normalmente o seu ponto, ó, assim, e já introduzir a agulha que faz uma correntinha, né? E já introduz a agulha aqui normalmente para fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou você também pode trabalhar apenas na laçadinha de trás do ponto baixo, dessa forma, olha. Eu vou fazer o meu assim, e aí você decide como que você vai fazer o seu. Você vai fazer o início da mesma forma. E aí, você se lembra que você pulou esse pontinho aqui, quando você for finalizar, você tem que fazer o seu ponto baixo nele, tá bom? Então, olha, agora é só trabalhar ponto baixo para ponto de base, somente isso. Você pode trabalhar 2, 3 carreiras de ponto baixo, fica a seu critério. Eu vou continuar trabalhando aqui a minha, eu vou mostrar pra você aqui já o finalzinho, olha. Quando você chegar aqui no cantinho, ó, vou fazer aqui o ponto baixo sobre esse, só pra mostrar pra vocês, ó. Você vem trabalhando normalmente os seus pontos baixos. Ponto baixo para ponto de base. Chegou aqui na correntinha, nela você trabalha um ponto baixo, uma correntinha, vira. No mesmo pontinho, você faz outro ponto baixo
e vira o seu cantinho. E segue trabalhando ponto baixo para ponto de base. Isso você vai fazer em todos os cantinhos, dessa forma, ele vai continuar assim, ó, retinho. E aí, você, como eu já falei, pode trabalhar 2 ou 3 carreiras, depende aí do que você quer para sua peça. Aqui, uma carreira, você já tem aí a ideia de como que fica, ó. E aí, quanto mais carreiras de ponto baixo você faz, mais a sua peça vai ficar bem estruturada, né? Bem firme. Eu vou trabalhar aqui então e volto pra gente fazer o nosso barradinho. Então, aqui, olha, já trabalhei minhas 2 carreiras de pontos baixos, mas se você quiser, você pode trabalhar 3 também. E nós vamos agora iniciar o nosso barradinho. Se você quiser também deixar assim, simplesinho, ou acrescentar outro barrado que você acha mais fácil, que vai combinar mais também com a peça, fique à vontade. Aqui, olha, eu já trabalhei os 2 pontos baixos e eu cheguei aqui naquela correntinha que a gente pulou esse ponto. E eu vou cortar o meu fio para ficar um acabamento perfeito. Ó, aqui eu vou cortar, você também corta o seu pra gente fazer esse acabamento bem bonitinho, tá bom? Vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. Ó, vou passar aqui o fiozinho nela. E aqui eu vou pular essa correntinha, tá bom? E venho aqui no primeiro ponto baixo de início. Vou passar aqui a agulha por debaixo das 2 laçadinhas dele, ó. E volto aqui pra esse meio e daqui de cima pra baixo, eu pego essas 2 laçadinhas de trás desse ponto, tá vendo? E puxo. E pronto, olha. Tem aqui como se fosse o meu ponto baixo, tá bom? E aí, depois a gente vai esconder e fazer o acabamento bem feito. Não precisa ser agora, só deixar ele bem presinho aqui. Pra quando a gente estiver trabalhando a próxima carreira, não correr o risco de soltar. Pronto, só uns pontinhos mesmo, depois a gente faz aqui bem feito, tá bom? Trabalhamos aqui escondendo o nosso pontinho, eu vou mostrar pra vocês a nossa contagem aqui pro nosso barradinho. Como vocês podem ver, ele é bem fácil de fazer. Aqui, nós deixamos o cantinho de lado pra fazer a nossa contagem. Então, a gente conta depois aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 espacinhos. Pula aqui o cantinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aqui o cantinho. Então, como você já percebeu, aqui é uma quantidade ímpar. Como eu trabalhei também uma quantidade diferente aqui nas correntinhas iniciais, eu vou ter que fazer um ajuste maior. Aqui, como vocês podem perceber, em cada cantinho, eu deixei um ponto baixo, uma correntinha e ponto baixo. Eu já estou mostrando aqui, porque aí você já sabe que você pode fazer esse ajuste tanto aqui em cada cantinho e também ao longo da peça. E eu vou ensinar para você agora essas 2 partes, assim, qualquer tamanho que você trabalhe, você vai conseguir fazer o seu barrado. Se você também quiser colocar outro tipo de barrado, fica a seu critério. Então, olha, o meu ajuste vai ser da seguinte forma. Tem aqui a correntinha do cantinho e o ponto baixo, olha. Então, eu conto 1, 2, 3, e no 4º ponto eu vou prender o fio. E vou fazer ponto baixo, iniciando a minha carreira. Além de trabalhar aqui com mais ponto pro cantinho, eu também vou ter que fazer 2 ajustes aqui para dar certinho e não sobrar ponto lá no final. Eu vou fazer esses 2 ajustes aqui no início e no final da carreira. Para trabalhar esses espaços, a gente faz 5 correntinhas, pula 4 pontos e no 5º prende com ponto baixo. Para fazer o ajuste, você trabalha 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E pula de base 1, 2, 3, 4, 5 e no 6º faz o seu ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar normalmente, fazendo 5 correntinhas
e pulando 1, 2, 3, 4 pontos e no quinto ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pula 1, 2, 3, 4, 5, perdão, 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim até restar aqui a quantidade, pra gente fazer novamente esse ajuste e eu volto com vocês. Estou chegando aqui no final, voltei para mostrar para vocês, já vou fazer o meu intervalo de 6 correntinhas, que é o último. 6 correntinhas, aí eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto eu faço ponto baixo. E aqui, então, eu tenho os 3 pontinhos até chegar na correntinha. Então, aqui, tudo igual, né, o meu cantinho, e tem esses 2 ajustes. Não tem problema você fazer esse ajuste por causa do pontinho que nós vamos trabalhar, então, não se preocupem que vai dar certinho. Aqui pro cantinho, como eu coloquei 3 pontos, né, e no outro tinha apenas 2, então, eu vou ter que trabalhar também mais correntinhas, e isso vai depender também da quantidade que você deixa aqui sem trabalhar, tá bom? Então, você coloca a quantidade que você achar que fica certo. Deixa eu fazer aqui as correntinhas, que eu já passo pra vocês. Ó, uma quantidade assim pra ficar certinho, tá vendo? E não embabar. Então, vamos ver aqui quantas correntinhas que eu trabalhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas no total. Aí, eu pulo aqui, ó, conto aqui pela correntinha do canto, depois dela, 1, 2, 3, e no quarto ponto baixo. Para você trabalhar aqui no seu comprimento, você vai trabalhar do mesmo jeito. E aí, levar em consideração o que eu falei para vocês, olha, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui já é o cantinho. Então, eu tenho uma quantidade ímpar. Do mesmo jeito que eu trabalhei essa lateral, eu vou trabalhar a outra. E agora, eu vou ver se tem necessidade de fazer algum ajuste nesse comprimento, que eu ainda não fiz a contagem de pontos. Eu vou fazer essa contagem e volto mostrando para vocês. Bom, já trabalhei aqui o comprimento e eu vou mostrar para vocês agora. Trabalhei sem fazer nenhum ajuste, tá bom? Ó, então, aqui eu conto depois do cantinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 argolinhas. Aqui tá uma quantidade par, então, eu preciso de uma quantidade ímpar. Como aqui tá sobrando 2 pontos, então, o meu ajuste vai ser diferente. Eu vou pular menos pontos, eu preciso de 3 pontos a mais, eu tenho 2, e aí eu fico com 5, que vai dar certinho. Então, ao invés de eu aumentar aqui um ponto, eu vou diminuir um ponto. Eu pulo só 3 pontos e no quarto eu faço ponto baixo. E eu vou ter que fazer isso 3 vezes para ter esses 3 pontos a mais. Espero que vocês tenham entendido. Como será feito 3 ajustes, eu também vou fazer um ajuste aqui na ponta, um no meio e outro na ponta. Então, eu já vou iniciar por esse daqui, fazendo essa diminuição. Ó. Eu não vou mexer aqui no cantinho, porque eu quero que todos eles fiquem iguais. Aqui, essa mesma distância. Então, eu não vou mexer nesse cantinho, eu só mexo aqui no comprimento. Então, como eu vou pular apenas 3 pontinhos, eu faço só 4 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4. Pulo 1, 2, 3 pontos e no quarto ponto baixo. Agora, eu trabalho normalmente 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto baixo. Vou trabalhar assim até chegar no meio da minha peça. Trabalhei aqui até chegar no meio da minha peça. E aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos trabalhados. Agora, eu vou fazer o ajuste novamente. 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo. E agora, eu volto a fazer 5 correntinhas,
pulando 1, 2, 3, 4 e no quinto fazendo ponto baixo. E aí, lá no finalzinho, eu vou fazer esse ajuste novamente. Estou chegando aqui no final, vou fazer aqui o meu último ajuste. Então, eu faço 4 correntinhas. E pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo. E aqui, olha, eu tenho, então, os meus 3 pontinhos pra chegar na correntinha. Vou fazer aqui as 8 correntinhas. Pulo aqui depois da correntinha, ó, 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo. E vou trabalhar agora do mesmo jeito que eu trabalhei a minha outra lateral. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Então, depois do cantinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 argolinhas, que é o suficiente. Então, quantidade ímpar. Então, do mesmo jeito que eu ensinei pra você aqui, você vai fazer aí a sua peça, seja qual for o tamanho dela, pra gente, então, finalizar o nosso barrado na próxima carreira. Trabalhei aqui, então, o restante, tenho a mesma quantidade de argolinhas, 11 na lateral e 17 no comprimento. Chegou aqui no final, vou mostrar pra vocês que dá certinho aquele ajuste que eu passei, olha, tá sobrando aqui os 3 pontinhos. E agora, eu faço as 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E finalizo com ponto baixíssimo no ponto baixo de início da carreira. Agora, aqui, vamos trabalhar, então, o nosso barrado. Eu venho caminhando com ponto baixíssimo na primeira e na segunda correntinha. Agora, eu já posso pegar aqui na volta das correntinhas, fazendo ponto baixo. Aqui, eu vou fazer um picô com 3 correntinhas, volto aqui na primeira correntinha, ó, perdão, volto aqui sobre o ponto baixo de início, pegando essas 2 laçadinhas de cima dele, puxo a laçada e puxo novamente, finalizando. Faço novamente ponto baixo nas argolas. Agora, eu pego a minha laçada, vou direto aqui pro meu próximo espacinho e vou trabalhar pontos altos até preencher aqui esse espaço. Não precisa ser uma quantidade certa de pontos, é até ficar bem preenchido. Ó. Para o nosso trabalho não ficar repuxado. 2, 4, 6, 7, vou colocar mais um aqui, 8, ó. Então, aqui tá bem preenchido, ele não vai ficar repuxado, tá vendo? Você coloca a quantidade que você achar melhor. Ponto baixo no próximo espacinho, 3 correntinhas. Pego aqui as 2 laçadinhas de cima do ponto baixo, puxo a laçada e puxo novamente, finalizando aqui como se fosse um ponto baixo. E ponto baixo novamente nas correntinhas, pego a laçada, vou direto pro próximo, trabalhar então a quantidade de pontos altos que eu esteja colocando aqui, que no caso meu é 8. É um barradinho bem simples, você só tem que achar aí a quantidade certinha, né? Fazer os ajustes, ou se você quiser também ir contando e ver aqui, você pode fazer menos intervalo, tá? E aí ele vai ficar mais barradinho, ou pode colocar um intervalo mais espaçado, e aí ele vai ter aqui mais pontos, né? Fica a seu critério. 2, 4, 6, 7, 8. Eu vou trabalhar agora até chegar lá no último, pra gente fazer, então, a volta do nosso tapetinho. Ó, tanto que fica lindo, né? Bem simples. Olha, já cheguei, então, ao final, e é importante que a sua peça fique assim, retinha, tá bom? Sem ser repuxada. Agora, pro cantinho, pego a laçada, vou direto aqui pras correntinhas, trabalho 1, 2,
3, 4, 5 e 6 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas, volto aqui na base do meu último ponto alto, pegando aqui nessas 2 laçadinhas de cima, puxo a laçadinha e finalizo com essa mesma laçadinha, ó. Fiz um picô só com 2 correntinhas. Pego a laçada e trabalho mais 6 pontos altos. Então, só nos cantinhos que eu finalizo com baixíssimo o meu picô e coloco só 2 correntinhas para ele ficar assim, bem pequenininho. 2, 3, 4, 5, 6 pontos, ó. Então, eu coloco 2, 4, 6 pontos, faço o picô e 2, 4, 6 pontos pro meu cantinho. Isso vai depender do seu, se ele ficar emborcado, repuxado, aí você veja quanto que é necessário. Vou direto aqui pro meu intervalinho, faço ponto baixo, 3 correntinhas, pego aqui essas 2 laçadinhas de cima do ponto baixo, puxo a laçada e puxo novamente, finalizando como se fosse um ponto baixo novamente no mesmo intervalo e volto a trabalhar aqui os 8 pontos altos. Então, é só isso, o nosso barradinho, né? A gente tem um pouquinho aí de trabalho só na hora de contar a base, como qualquer outro barrado, né? E depois é só finalizar ele. 8 pontos e ponto baixo no próximo. Ó, aqui, só lembrando vocês, nós temos aquelas 4 correntinhas, mas como vocês percebem, não dá diferença, porque a gente continua trabalhando o mesmo ponto, ó, tá vendo? E aí, a nossa peça fica assim, ó, certinha, ó. Então, agora eu vou terminar e volto mostrando pra vocês. Já trabalhei aqui, então, todo o meu barrado, agora eu vou cortar o fio e só fazer os acabamentos. Viram só que rápido pra fazer essa nossa peça? Ó, agora, só esconder aqui, olha, tem o ponto baixo de início, e aí eu venho e faço aqui esse pontinho bem fechado para que ele não fique à mostra, tá bom? Ó, dá uma puxadinha assim, mas não para ficar repuxado, só para ele ficar escondidinho dentro do outro. E agora é só esconder aqui por uns pontinhos. Ó, só vou trazendo aqui assim. Aqui eu pulo uma laçadinha e levo por mais alguns pontinhos para garantir que não solte, ó. Aqui, se você não tiver a cola pano, você pode fazer o nozinho. Como eu tenho, eu vou cortar aqui, ó. E agora, com a minha cola pano, passo aqui. Caiu um pinguinho aqui. E aí, eu escondo aqui, ó, no sentido do ponto. Se ficar um pouquinho de cola a mais, é só tirar o excesso. Aí, você deixa secar. E eu também vou fazer isso com os outros fios. Assim, o acabamento fica bem feito e não solta, né? Na lavagem da peça. E assim, então, ficou o nosso tapetinho. Aqui depois eu vou fazer o acabamento, pra não ficar pregando aqui a cola, né, gente? Mas fica
tão fofo. Olha isso, gente, tão delicado. Olha, que perfeito. Fica bem retinho. Se você seguir aí todas as dicas que eu dei durante o vídeo, a sua peça vai ficar assim, ó, toda retinha, bonitinha. Como eu falei, vocês podem mesclar outras cores, pode brincar com as cores também aqui para fazer o barrado, pode colocar outro barrado que você acha que vai ficar legal. Então, esse é o nosso passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você fez, compartilha nas suas redes sociais, me marca. Eu amo ver as peças que vocês confeccionam e também compartilhar com o pessoal no meu perfil, tá bom? Todas as minhas redes sociais é Estúdio Artesanal by Patrícia. Obrigada a todos pelo carinho de sempre, pelo apoio, compreensão. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!